Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome pela vida de nossas crianças, pelo privilégio, Deus, dos pais, avós, tios, trazerem suas crianças à igreja, e nós nos alegramos com elas e queremos crescer com elas como igreja bendita do Senhor. Que essas crianças, Deus, cresçam e sejam exemplo para a nossa sociedade, ó Deus, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e abençoando, ó Deus, cada pai, cada mãe que traz suas crianças à igreja. Isso é um grande privilégio, ó Deus, que eles têm e que todos nós temos como igreja, de receber essas crianças na tua casa de adoração, que sejam edificadas, e usa, Deus, o teu cérebro para transmitir a tua palavra nesta noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tá? E nós temos mais uma vez o privilégio de ouvir o nosso irmão Reverendo Profírio, e vamos passar a palavra para ele nesse instante. Reverendo Profírio, que hoje vai nos trazer a palavra, todos já conhecem. Reverendo Profírio é, além de reverendo, também capelão da AMAN, e é um privilégio tê-lo conosco, já está conosco sempre, e é sempre uma alegria ouvir. Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, por favor, para a nossa meditação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vamos ler todo o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já oramos, pedindo que Deus ilumine a nossa compreensão, e cremos nisso. E vamos ler com atenção a palavra do Senhor. Vamos reler juntos os versos 3 e 4, todos juntos, vamos lá? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Até aqui nós já oramos e cremos que Deus ilumina o nosso entendimento. Meus irmãos, muito se tem falado sobre Jesus. Jesus não é um tema desconhecido na nossa cultura, no Ocidente. Nós vemos muita gente falar, vemos muita gente escrever, vemos pessoas de todas as maneiras citando Jesus Cristo e pensando na sua vida algo muito importante, algo que deveria se tornar exemplo para os homens. Jesus é uma figura boa, é uma figura que naturalmente as pessoas não têm aversão. Os seus ensinos são ensinos admiráveis, os seus ensinos fazem bem ao homem, tornam o indivíduo um homem de bem, um bom cidadão, tornam até mesmo um bom religioso. Nós não temos problemas quanto a ouvir acerca de Jesus ou quanto a conhecer esse Jesus. A grande questão é que tipo de Jesus as pessoas têm seguido. A que Jesus as pessoas têm tido preferência? Porque nesta tendência de selecionar deste Jesus o que lhe interessa, algumas vezes não ficamos com o todo do Cristo, mas com algumas partes, uma caricatura ou apenas uma sombra daquilo que de fato Jesus Cristo é: Senhor e Salvador dos homens, o Deus homem que encarnou e habitou entre nós e que morreu na cruz para pagar uma dívida impagável e que ficou sepultado por 3 dias, mas ressuscitou e ascendeu a Deus Pai, está sentado à direita de Deus Pai e há de vir para julgar vivos e mortos, e será reto juiz naquele dia. Eu não sei se é esse Jesus que tradicionalmente os cristãos declararam que tem sido Jesus seguido pelos homens.
Eu não sei se é esse Jesus que tradicionalmente os pais da igreja e os nossos pais na fé declararam que tem sido Jesus pregado nas igrejas em nossos dias. Que tem sido o Jesus a quem as pessoas dizem adorar e ter como uma figura ilustre. Eu não sei. A verdade é que se nós olharmos para o nosso entorno, ou quem sabe para o nosso meio, nós vamos ver uma variedade de manifestações, de comportamentos e de vidas que podem até parecer cristãs, que podem até declararem-se como cristãs, mas há uma incompatibilidade entre declaração e frutos. Há uma incoerência entre o credo que se declara e aquilo que se vê na vida, entre a placa da igreja e aquilo que se ensina no púlpito. Parece que nós estamos mais do que nunca compreendendo o que vem a ser aquela parábola contada por Jesus acerca do joio e do trigo. Aquelas sementes de trigo foram semeadas pelo Senhor, mas à noite veio um homem mau e semeou também o joio, e elas brotaram. Enquanto cresciam, pareciam a mesma coisa, até que elas começam a dar os seus frutos. E se percebeu que o fruto do trigo era um pendão cheio, volumoso, bonito, grande, e o fruto do joio eram as pequenas espigas mirradas, um pequeno pendão mirrado, que não servia para coisa nenhuma. E os servos daquele senhor disseram: então vamos lá, o Senhor quer que nós arranquemos esse joio? O Senhor disse: não, espere, porque é necessário um tempo, até que eu venha e dê ordem para que o joio seja apartado do trigo, separado e queimado, e assim será com a volta do Senhor. Eu não sei se é esse Jesus Cristo que voltará para apartar o joio do trigo que tem sido vivido, que tem sido pregado em muitos lugares. Eu não sei se os frutos que estão se manifestando são frutos de quem verdadeiramente segue a Cristo, Senhor e Salvador, não apenas uma figura de um homem bom. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses por volta de 50 depois de Cristo. Esta é a carta mais antiga de Paulo e muito provavelmente o documento mais antigo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Havia pouco tempo que Cristo tinha sido crucificado e ressuscitado. Se você considerar que ele morre em 33, 17 anos depois, não é isso? 17 anos depois, Paulo escreve essa carta a uma igreja que já estava pujante na Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia, Acaia, Macedônia, naquilo que hoje nós compreendemos ali como a Grécia moderna. Havia sido fundada por Paulo na segunda viagem missionária, e o próprio Paulo diz qual foi o teor da sua mensagem. Ele pregou a Cristo no poder do Espírito Santo. Foi a boa semente que caiu em bom solo, foi a semente do trigo que começou a germinar naquele lugar. E agora, quando Paulo já está em Corinto, em 50 depois de Cristo, ele escreve esta palavra para esta igreja. E se você prestou atenção no que você leu, você vai ver que Paulo está muito feliz com aqueles irmãos. Paulo diz assim: sempre que eu lembro de vocês, eu me alegro. Eu lembro de vocês em oração, mas lembro com o coração cheio, porque eu tenho ouvido o que vocês têm vivido. O testemunho de vocês não está apenas impactando a Macedônia e a Acaia, mas chegou até nós. Vocês têm vivido de tal maneira que é possível ver os pendões, a espiga, o fruto, o trigo
E eu dou graças a Deus, porque quando eu estive entre vocês, eu joguei a boa semente e ela caiu em bom solo. Vocês têm sido um modelo para o mundo. Vocês têm evidenciado nas suas vidas que vocês foram verdadeiramente eleitos por Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz no verso 4. Em tudo isso, meus irmãos, amados de Deus, a vossa eleição tem sido reconhecida. E essa é uma questão muito necessária para que nós pensemos. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo que nos escolheu para que nós possamos ir e dar fruto, frutos que permaneçam, disse o próprio Jesus. Nós somos eleitos para a salvação antes dos tempos eternos. Conquanto eu não possa dizer quem é ou quem não é eleito antes disso acontecer, nós podemos saber quem é ou não é eleito pelos frutos que aquela árvore dá. Se brota nele trigo, é um crente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um eleito de Deus. Mas se o que manifesta ali é joio, não é crente, ainda que diga ser, ainda que tenha sido batizado, ainda que esteja no rol de membros de alguma igreja, ainda que conheça credo, ainda que tenha feito a sua pública profissão de fé, ainda que tenha sido batizado na infância ou em qualquer outra faixa etária, se os frutos não são coerentes com a declaração de fé, Paulo está dizendo aqui, não é crente, não é eleito, está enganado. Como diria o apóstolo Pedro, com uma linguagem não tão delicada assim, é uma porca lavada. Se você lavou uma porca, dá um belo banho nela, passa aquele hidratante, põe perfume na porca, apara suas unhas, limpa o seu focinho. Quando você solta a porca, ela vai correr para o chiqueiro. Lavar não mudou o comportamento, lavar não mudou a natureza. Paulo diz: é a porca que volta a se revolver, Pedro, no seu lamaçal. No Nordeste a gente chama de cavalo batizado. Não adianta, batiza o cavalo, ele continua cavalo mesmo, não muda. A água não tem poder se não for batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se não nascer de novo, não dará fruto, porque não pode nascer fruto bom de árvore ruim. É isso que diz o texto sagrado. E Paulo mostra quais eram então as evidências deste novo nascimento, quais eram as evidências desta salvação. E aqui fica muito claro, esse é um tipo de texto que facilita para todo pregador. O sermão de 3 pontos já vem até pronto. Está lá. Quais são as obras de quem é eleito e nasceu de novo verdadeiramente? Você pega o sermão pronto, é uma cópia. Eu fiz uma cópia do sermão de Paulo. O que ele está dizendo? Eu recordo diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor. E nisso eu reconheço que vocês são eleitos. Pronto, o sermão é esse. Acabou. Operosidade da fé, abnegação do amor e esperança no Senhor. Esses são frutos que evidenciam a nossa eleição. O primeiro fruto é uma fé operosa. E a ideia aqui é muito curiosa, contraria o que as pessoas pensam, como fé, uma ideia de algo que é passivo, apenas uma experiência mística, pessoal, quase num mosteiro. A ideia que Paulo traz é fé que trabalha, fé operosa, fé ativa.
É uma fé que precisa ser demonstrada em ações concretas. Se não houver concretude na fé que se declara, não é fé verdadeira, não é fruto de novo nascimento. E aqui nós pensamos em duas maneiras em que essa fé se manifesta. Ela se revela antes de tudo na obediência à palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Não adianta dizer que ama Jesus, como as pessoas dizem: eu amo Jesus, Jesus é amor. Confundem Jesus com um hippie, mas não estão dispostos a obedecer o que a palavra de Deus diz, e falam: toda forma de amor importa. Não. Amor verdadeiro é amor que emana do Pai, porque Deus é amor. E a forma de amor que importa não é a forma egoísta do meu coração, de querer fazer as coisas ao meu modo, de não querer ter o meu pecado confrontado e mesmo assim ter as minhas expressões de amor. O amor que importa, Jesus, a palavra de Deus diz, é o amor em obediência à palavra que o Senhor revelou. A expressão de amor que você pode declarar para Deus é a obediência. A fé genuína transforma a vida do crente, porque ele começa a ser confrontado por essa palavra, e ele percebe a inadequação dele diante daquela palavra. É aquele camarada que começa a ler a Bíblia, ouvir uma mensagem, e ele começa a se constranger. Ele vai dizendo assim: meu Deus, está tudo errado na minha vida, tem muita coisa que precisa mudar. Ele começa a ler a palavra e parece que a palavra é um carapuça. Ele vai se constrangendo, e à medida que vai se constrangendo, ele vai sendo transformado. E à medida que ele vai sendo transformado, a sua vida muda, as suas ações mudam. É a fé operosa. Mas essa fé operosa também opera em boas novas. Tiago diz que a fé sem obra é morta em si mesma. Primeiro, a obra dessa fé é a obra de me transformar, de mudar o meu caráter. E segundo, é a obra de me pôr na direção do outro, da ação. Nós cremos que nenhuma boa obra, nenhuma boa ação, nenhuma caridade, nenhuma boa vontade leva o homem a Deus. Mas o homem que teve um encontro com Deus, pratica boas obras, pratica boa vontade, é uma pessoa de bem, age na direção do outro. O primeiro fruto de uma eleição genuína é a fé operosa. Mas Paulo nos apresenta um segundo fruto, e ele diz que esse segundo fruto é o amor abnegado. É um amor que tem clara evidência na morte de si mesmo. Abnegação, negar a si mesmo. Se toda forma de amor importa, então qualquer coisa que você declare ser amor ou um sentimento, ainda que seja egoísta, está valendo. Não é isso. O que a Bíblia diz, o que importa é a abnegação do seu amor. É aquele amor que se nega, que foi o amor visto por Jesus, que morreu na cruz negando-se a si mesmo e não admite que amor diferente daquele seja praticado. Se você e eu somos cristãos, seguidores de Cristo, é esse o padrão de amor. Você pode me dizer, e eu concordo, que é muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que vai nos dando força, vai nos moldando. É isso que o próprio Paulo diz: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Vocês foram olhando para o meu testemunho e para o testemunho de Cristo, já que Paulo era próprio imitador de Cristo, e foram entendendo que aquela era a conduta que deveria ser, esse amor abnegado. Da mesma maneira, você e eu somos chamados para nos colocar nas nossas relações de forma abnegada, deixar morrer o seu eu, deixar morrer a sua própria vontade, deixar morrer os seus gostos, as suas manias, os seus tiques,
as suas ruindades, as nossas, pelo outro. Abrir mão é sinal de amor. E não adianta apresentarmos ponderações ao Senhor, porque nenhuma das nossas ponderações serão justificadas. É como se você e eu estivéssemos justificando assim: Senhor, é impossível amar essa pessoa, o Senhor não sabe o que essa pessoa fez. Aí Jesus vai responder: realmente essa pessoa é muito difícil, mas eu me neguei por todos vocês. Eu compartilhei hoje de manhã. Alguns dias tive uma indisposição com alguém, e aí se fica na sua cabeça aquela ideia: poxa, eu queria a oportunidade de pagar na mesma moeda, ou então de revelar tudo aquilo que aconteceu. Aí fica aquele negócio remoendo mal ali dentro do seu coração. Quando eu percebi que estava assim, remoendo mesmo, eu comecei a orar: não, Deus, aquilo que me irrita me domina. Então, me dê a oportunidade de fazer o bem. Me dê a oportunidade de fazer o bem. E a oportunidade surgiu. Mas quando ela surgiu, eu já tinha esquecido da minha oração. E eu estava nem aí. Até que Raquel me falou assim: vai lá, faça. Ah, não vou fazer não, Raquel. Mas eu entendi naquela hora, depois, caramba, é a resposta de Deus. E eu fui lá. E eu fiz. A situação pode não ter mudado, mas eu lutei contra a tendência do meu coração de fazer o que era mal, de desejar o mal. E a Bíblia diz que quando age assim, a gente põe uma brasa viva na cabeça da outra pessoa. No mínimo vai deixar a outra pessoa inquieta. E ainda que eu não tivesse desejo, o que eu queria mesmo era vingança. O que eu queria mesmo é que tudo viesse à tona. Mas em obediência, e não é fácil não estou contando aqui vantagem não, é difícil, mas um amor abnegado, foi preciso sufocar todos os meus direitos para resolver, ou não resolver, mas dar um passo, entendendo que era aquilo que Deus queria, porque esse amor abnegado reflete a imagem de Deus. É aquela hora que você fica constrangido, você fica pedindo para Jesus julgar a sua causa, mas assim, quase dizendo: Senhor, se vingue no meu lugar, já que eu não posso. Mas aí é o tipo de oração que Deus não vai responder, porque o que Ele quer que seja feito é o que Ele já ordenou. Vai lá, perdoe, faça isso, dê a mão, caminhe uma milha a mais. O amor abnegado é evidência da sua eleição. Mas Paulo fala de um terceiro fruto, e esse fruto se chama esperança perseverante. O terceiro fruto é a perseverança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já naqueles anos, em 50, aquele povo estava ansioso pela volta de Cristo. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse vai ser um tema muito presente, porque já começava a acontecer no meio deles ali uma questão curiosa. Eles já estavam, muitos entre eles, achando que Cristo tinha atrasado. Ele esqueceu de nós 17 anos depois, e nós estamos aqui no ano 2024. Mas já naquela época eles estavam achando que estava atrasado, e naquele afã alguns começaram a abandonar o seu trabalho, e não, vamos viver agora só na expectativa. E Paulo precisa escrever a segunda carta para corrigir isso. Não, meus irmãos, ele vem, mas sigam na vida de vocês. Mas aqui na primeira carta, Paulo já percebia que a segunda vinda de Cristo era um farol na vida daquela igreja. Isso é tremendo, meus irmãos. Quando eu falo que parece que o Cristo que tem sido pregado em muitos lugares não é o Cristo verdadeiro, é pensando nesse ponto. Quando a ênfase do Evangelho é a construção de reinos terrenos, de riqueza terrena, é porque há muito tempo já se perdeu a expectativa do retorno de Cristo. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre a volta de Cristo? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre o juízo final? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre esses sinais? O mundo está gemendo, está dizendo aquilo que Jesus falou no sermão profético.
as catástrofes, as mortes. As pessoas, diz o livro de Apocalipse, vão buscar a morte, mas não vão encontrar. É uma realidade. Por mais campanha que seja feita acerca, por exemplo, de suicídio, os números só têm aumentado, meus irmãos. Em torno de 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo. E você já deve ter ouvido falar que quem se mata não quer morrer, quer matar a sua dor. É quando você entende que João fala em Apocalipse: elas procurarão a morte, mas não encontrarão. Elas procurarão a morte para solucionar os seus problemas, mas nem a morte soluciona o grande problema do homem, que é a falta de Cristo, que é um vazio existencial. Está tudo aí. Mas as igrejas têm falado em riqueza, em prosperidade, em bênção. As nossas músicas, muitas vezes, é um triunfalismo tremendo, absurdo, mentiroso. Não falam da volta de Cristo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês evidenciam que são eleitos, nascidos de novo, por conta da esperança em Cristo Jesus. Vocês vivem na expectativa de que Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E se Ele venceu a morte, é porque Ele vai cumprir essa palavra. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição do nosso Senhor, meus irmãos. E aqui nós temos duas ideias forças. Primeiro, se a minha esperança se fundamenta na ressurreição do nosso Senhor, pare e pense: o que são as nossas demandas diante daquele que trouxe da morte quem estava morto? Nossas demandas são inferiores. O Senhor precisa de muito menos poder para as nossas demandas do que o poder empregado para ressuscitar o seu Filho dos mortos. Então, quando você estiver desesperado, angustiado, aflito, achando que está diante de uma situação insolúvel, diante de algo que tem tomado a sua mente, o seu coração tem perturbado, lembre, você está diante daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. A ressurreição é a base da sua esperança. Não perca a esperança. Acredite, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se Ele ressuscitou, as nossas causas podem ser também ressuscitadas por Ele. Mas a outra perspectiva é justamente a perspectiva final. Nenhum dos nossos problemas, absolutamente nada, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem anjo, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode nos afastar da certeza de que o juízo final, a volta gloriosa do Senhor, não será para nós motivo de terror, mas motivo de alegria e festa. Aquele dia será como um ladrão para quem não está atento a essa esperança. Mas para o eleito verdadeiro é um dia esperado. Todos nós estaremos atentos àquele dia. Isso é a nossa esperança. Não há dor nessa vida que não vá ser sufocada quando Cristo vencer o último inimigo, que é a morte, e nós formos glorificados. Aquela igreja, Paulo deixa bem claro que ela é uma igreja que tinha a sua fama, conhecida não só na Macedônia e Acaia, mas em todo o mundo ali, conhecido pela operosidade da sua fé, pelo seu amor abnegado e pela sua esperança perseverante. Deus queira que essa seja a nossa fama. Deus queira que essa seja a nossa fama. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, nos alegramos pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos ao Deus porque não foi má semente que caiu em mau solo, mas a boa semente caiu em bom solo
para aquele que declara Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a manifestarmos esses bons frutos. Uma fé que revela aquilo que está dentro. Uma fé que manifesta aquilo que vai no mais íntimo do nosso ser. Ajuda-nos, ó Deus, a manifestarmos esses frutos para a glória e honra do Teu santo nome. E se há aqui alguém, ó Deus, que não tem convicção ainda, convicção desta semente, deste Evangelho, da certeza de salvação, se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não tem convicção de qual é o seu estado e como será o seu encontro com Cristo no dia final, que o Teu Espírito gere novo nascimento neste coração, ó Pai, e que dê convicção de salvação, certeza de salvação, que haja novo nascimento neste lugar. Santifica-nos a todos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, é assim que rogamos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo aquele que espera a volta do Senhor.